E aí, pessoal, tudo bom? Vocês estão descansando bastante em casa, eu sei, imagino, mas a gente vai continuar aqui, tá bom? Para vocês não perderem um pouco desse fio da meada, pra gente não ficar em férias, a gente não tá em férias, tá? Enfim, se você quiser acompanhar com a sua apostila, a gente vai fazer agora o capítulo 3, tá na página 53, tá bom? Bom, o capítulo nosso vai falar sobre potências nos números naturais. O que significa falar em potência? Lembra quando a gente aprendeu multiplicação? E a gente fazia isso aqui, por exemplo. 3 vezes 5, a gente sabia que era o 5 mais 5 mais 5. Então a gente falava, isso daqui vai dar 15. Agora, quando a gente está falando em potenciação, a gente quer fazer uma multiplicação mais rápida. Olha só, quando eu vejo que eu tenho um monte de conta de mais, a gente pode transformar essas 3 repetições. Então, 3 repetições, uma soma, a gente pode fazer virar multiplicação. Isso a gente já viu em sala de aula. Agora, imagine que a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho o número 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. É isso que está acontecendo aqui, ó. O 3, percebe que há aqui na minha escrita 4 repetições. Como eu tenho agora 4 repetições do número 3, a gente vai fazer o seguinte. Olha que escrita diferente que a gente vai fazer que vai ganhar um pouco de espaço. Esse 3 é o número que está repetido, concorda? Então a gente vai escrever assim. No lugar daquele monte de 3, a gente vai substituir por um único número 3. E em cima dele, a gente vai colocar a quantidade de vezes que ele está repetindo. 4. Então vai ficar um número 3 com um 4 pequenininho em cima. Percebeu? A gente vai ler isso daqui assim. 3 elevado a 4. Beleza? Olha outro. Se eu escrever 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O que você vai fazer? Olha aqui. Quantas vezes o número 5 está repetido? 6, né? Então eu posso marcar aqui embaixo que eu tenho 6 repetições. E se eu tenho 6 repetições, a gente vai escrever essa conta assim. 5, que é o número que repete, e em cima vai um número pequenininho que representa a quantia de vezes que ele repetiu. Então 5 elevado a 6. Isso é fazer potência. Você escrever uma multiplicação, que é grande, de certa forma, você está fazendo ela ficar pequenininha, usando apenas 2 números. Percebeu? Vou mostrar mais alguns aqui. Bom, se eu escrever agora, por exemplo, 2 e um número 5 em cima, você já sabe ler agora? Isso significa 2 elevado a 5. E o que significa 2 elevado a 5? Vamos retomar? Esse número 2 é quem repete. Então guarda isso. Sempre o número maior é quem vai repetir. Agora, esse número que está aqui em cima é a quantia de repetições. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Quando eu escrevo 2 elevado a 5, a gente vai transformar isso em 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ele está repetido 5 vezes. E aí, o que eu faço com esse 2 elevado a 5? Você calcula. Você pode fazer cálculo igual você fazia com multiplicação até então. Olha como é que a gente vai resolver isso. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 de novo. E esse 2 eu vou copiar. Tudo ainda continua sendo multiplicação. Então, mais um parzinho. 4 vezes 4, 16. E copia esse 2. E 16 vezes 2, 32. Então, repara agora o que está acontecendo aqui. Quando eu escrevo 2 elevado a 5, a resposta é 32. Cuidado com isso aqui. Vou até colocar aqui com exclamação para você nunca errar isso aqui. Olha, escrever 2 elevado a 5 não é fazer 2 vezes 5. Não vai dar 10 essa resposta. Cuidado, quando a gente faz potência, é uma multiplicação que vai ficar repetindo. Não é para você fazer o de baixo vezes o de cima, ok? Cuidado.
que a gente vai fazer agora é fazer a nomenclatura desses números. Veja, até agora a gente estava vendo que isso aqui a gente lê como 3 elevado a 5. Isso daqui, 2 elevado a 4. Esse aqui, 1 elevado a 7. Esse outro número, 8 elevado a 10. E assim por diante. Se eu quiser desenvolver esses números, vamos ver como é que fica isso. Quando eu escrevo 3 elevado a 5, você já deve saber como é que faz agora, não é? Isso daqui é o 3, que se repete 5 vezes. Lembra que ele se repete em uma multiplicação, ok? Quando eu escrevo 2 elevado a 4, isso daqui é o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2, 4 vezes. É o 2 repetido 4 vezes. 1 elevado a 7 é o 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 de novo, 7 vezes. Ele repetido 7 vezes. 8 elevado a 10 é o 8 vezes ele mesmo, 10 vezes. É isso que a gente vai acabar fazendo aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Você está percebendo o porquê que a gente faz potência? Pelo menos por enquanto. Ao invés de a gente ficar escrevendo, olha o tamanho das contas. Olha o tamanho. Ao invés de você fazer essa escrita gigantesca, a gente troca simplesmente por uma única palavrinha, que é 8 elevado a 10. 1 elevado a 7. E assim por diante. A gente vai tentar fazer aqui, agora, a conta. Vamos só ver quanto é que dá alguns desses aqui. 3 elevado a 5 é 3 vezes ele mesmo 5 vezes. Vamos junto? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 agora, 81. E 81 vezes 3, 243. Outra conta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 de novo, 8. Vezes 2 de novo, 16. Tá vendo como que os números agora ficam grandes? 1 elevado a 7 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes. Multiplicar 1 por ele mesmo, quantas vezes você fizer, sempre vai dar 1. Então, resposta final, 1. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Esse número já ficou gigante, né? Esse número está muito grande. Esse aqui, você pode usar a calculadora, fazer as contas. Esse aqui a gente não precisa, vou até deixar aqui, ó. Calculadora, você faz esse cálculo aqui e vê quanto é que dá. Ok? Essa não tem necessidade de você fazer a conta na mão. Isso não vai ser pedido para você fazer. Lembra que o objetivo meu aqui é mostrar como desenvolve, mostrar o que é. Os mais simples são os que você vai fazer agora no 6º ano. Não se preocupe com esses, hein? Pode ficar tranquilo. Voltando então na nomenclatura, a gente vai fazer o seguinte agora. Bem grande, você copia no seu caderno. Ó, 2, e aqui em cima eu vou colocar um número 7. O que é 2 elevado a 7? É o 2 vezes ele mesmo, 7 vezes. Então eu estou escrevendo 2 elevado a 7. Ok? 2 elevado a 7, se a gente for fazer os cálculos aqui, a gente vai perceber que 2 elevado a 7 vai dar 128. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. E vezes 2, 128. Agora, o que a gente vai fazer aqui de diferente é o seguinte. Esse numerão grande aqui, você já viu que ele é o que repete. Sempre o número grande é quem vai repetir. Então, esse número grande a gente vai dar nome de base. Sempre esse número grande é chamado de base. Esse numerinho que está aqui em cima, que é a quantia de vezes que vai ser repetido, a gente chama isso aqui de expoente. Tá bom, professor, mas e aí? A gente está falando em potência, a gente viu que tem um cara que é a base, outro que é o expoente, e onde é que está a potência? A potência é isso aqui, ó. O resultado que a gente tem aqui na frente, vou colocar aqui, ó. O resultado é chamado de potência. Ah, então quer dizer que quando eu calculo o termo desenvolvido, o resultado é a potência? Sim, é isso. Ou então, a gente pode guardar assim. A resposta chama potência, mas o conjunto da base com o expoente, esses dois números juntos,
eles também são a potência. Lembra disso, ok? Pessoal, vai lá na sua apostila agora, na página 54, a gente vai tentar fazer um primeiro problema. A gente vai resolver junto, tá? Com muita calma. E aí os outros a gente vai fazer uma parte, você vai tentar fazer em casa e ao longo do tempo eu vou soltando vídeos para vocês irem fazendo junto comigo, tá bom? Fica tranquilo. O nosso primeiro problema está falando assim: observe o exemplo resolvido da tabela a seguir e complete os espaços em branco. Vamos fazer tudo junto, que é melhor? Quando eu escrevo 2 elevado a 4, lembra? 2 elevado a 4 é o 2 que se repete 4 vezes. Então, em fatores iguais é você desenvolver. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Base sempre é o maior número, ou aquele que vai se repetir. Então, a base é 2. O expoente é a quantia de vezes que eu repito. Então, o expoente vale 4. E a potência é a resposta, lembra disso? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Isso daí já estava pronto na sua apostila, concorda? Agora, seguindo o mesmo problema, 3 elevado a 2 é o 3 vezes ele mesmo 2 vezes, ou seja, ele repetido 2 vezes. Quem é a base? Ah, base é o maior número, então é 3. Expoente é o menor número, ou aquele que repete. A quantia de vezes que você vai repetir ele, 2. E a potência, 3 vezes 3, 9. Acabou. Só isso. 5 elevado a 4 é o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Lembra? Ele vai se repetir 4 vezes. Base, então, é 5 e o expoente, 4. Agora, calculando, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, vezes 5 de novo, 625. 4 elevado a 5 vai ficar 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. O número 4 foi repetido 5 vezes. Ok? E agora, a base 4, o expoente é 5 e a resposta, eu já vou colocar ali para você, vai dar 1024. Se você fizer todas as multiplicações com esses 4. Olha o que a gente vai reparar aqui, e é importantíssimo você entender isso. Consegue reparar que nesses dois exemplos, a base e o expoente eles foram trocados? Você colocou base e expoente em lugares invertidos. Lembra que em soma, 3 mais 5 é igual a 5 mais 3? É comutativo. Agora aqui, você está vendo que a gente trocou a posição, mas as respostas deram diferentes? Então significa que potência é comutativo? Não, não é comutativo, porque trocando a ordem, a gente troca o resultado. Cuidado, hein? Não é comutativo. Então, não é comutativo a potência. Não esquece, hein? Continuando aqui, 8 elevado a 3 é o 8 vezes 8 vezes 8. Ele repetido 3 vezes. Quem é a base? 8 e o expoente 3. Calculando isso aqui, vai ficar 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, você vai lá na frente, 512. E 10 elevado a 2, isso aqui é o 10 que multiplica ele mesmo 2 vezes, então 10 vezes 10. A base é 10, o expoente é 2 e a resposta é 100, 10 vezes 10. Beleza? O que você vai fazer agora é tentar resolver na página ao lado quanto dá a questão 2, 3 e a 4. Só isso. Tenta fazer essas 3 questões, veja quanto dá e na próxima aula que a gente voltar eu vou fazer a correção. E aí você acompanha, vê se entendeu, se acertou e a gente aprofunda mais um pouco. A gente continua com esse tema de potências, ok?